Oi, vocês já ouviram falar da tradição judaica que considera a vinda de dois Messias? Essa tradição, ela se originou no fato das escrituras trazerem duas imagens de Messias que parecem opostas, parecem não estar falando da mesma pessoa. Enquanto dessas figuras é sofredora, morre pela mão dos estrangeiros, e a outra figura é mais parecida como o Messias judaico, né? O Messias que vai botar todas as nações do mundo de joelhos, basicamente, que é o que eles esperam até hoje. De fato, essa visão do primeiro Messias, dessa tradição, se assemelha muito à imagem de Jesus Cristo. Esse primeiro Messias é chamado, nessa tradição, de Messias filho de José, e o segundo, Messias filho de Davi. Um seria descendente da tribo de Efraim e outro descendente da tribo de Judá. Essa visão acaba coincidindo com a tradição que tem no catolicismo da primeira vinda de Jesus sendo como cordeiro e a segunda como leão. Enquanto na Igreja Católica e no cristianismo em geral eles consideram a mesma figura com perfis diferentes, sendo o mesmo Cristo, nessa tradição judaica eles colocam como figuras diferentes. O engraçado é que, para as pessoas que têm como ideal, vamos dizer assim, como um deus leão, vou chamar assim, o cordeiro acaba sendo a figura oposta, o anti-messias desse Messias leão. E o contrário também. Para quem tem um deus que é um cordeiro, o leão acaba sendo um anti-messias dessa figura, acaba tendo valores que são opostos um do outro, né? E isso pode ser visto bem nessas duas, no judaico-cristianismo. Os judeus consideram até hoje Jesus como sendo uma figura obscura, uma figura que representaria como se fosse um anticristo, um Messias falso. E no catolicismo você tem a figura do anticristo, que provavelmente é aos moldes do Messias judeu, o Messias que vai dominar as nações. E isso é muito revelador para mim. Você pode também ver como figuras opostas o pai e o filho, como se fossem figuras complementares e não adversárias, né? E a mesma coisa o leão e o cordeiro. Apesar disso parecer claro para mim, parece que há uma confusão muito grande em relação a isso. E como essa mitologia, essa história, verdadeira ou não, domina boa parte do mundo judaico-cristão, eu acho que vale a pena abordar esse assunto para tentar tirar esse véu que confunde muitas pessoas. E como eu disse em vídeos anteriores aí, Deus como sendo um norte moral que você internaliza na sua mente e coloca aqueles valores como sendo a meta a ser atingida, qualquer valor que possa ser oposto acaba sendo demonizado e não desejado nessa estrutura, por assim dizer. E quando você tem um monoteísmo, onde toda a sociedade tem o mesmo compasso moral, aquilo que se opõe acaba sendo visto como negativo, como sendo a pedra rejeitada, né?
engraçado usar esse termo, mas é justamente isso. Enquanto no Antigo Testamento você tem um Deus que é a figura do Senhor dos Exércitos, que muito se assemelha a São Miguel Arcanjo. Eu já vi até em vídeo do YouTube comparando a Ogum, de forma irônica, mas faz todo sentido. O Deus da guerra. Tudo aquilo que é pacífico, que é manso, é rejeitado dentro da sociedade porque, de certa forma, desagrega. Então, todas as pessoas que têm esse compasso moral diferente acabam sendo marginalizadas, de certa forma. E conforme o mundo avança, essa estrutura, como é uma imagem do divino projetado na matéria, acaba desandando. E essa polaridade oposta acaba saindo vitoriosa, por assim dizer. Então, esse período do Antigo Testamento, onde o povo de Israel era um povo guerreiro que conquistava, acaba chegando na história do Rei Cordeiro, aquilo que parece oposto, né? Então ele nasce entre seu povo e é crucificado pelo seu próprio povo, pelos seus próprios irmãos, né? Lembra muito a história de Abel e Caim, simbolicamente. E aí essa polaridade muda, um grupo de pessoas acabam se desligando desse compasso moral e adotando esse compasso da mansidão, da paz, do amor, e seguindo no mundo, demonizando, de certa forma, tudo aquilo que é conquistador, guerreiro, por assim dizer. Tendo, então, uma série de mártires que morrem pela causa e abdicam das riquezas, etc. E essa estrutura acaba chegando no outro, sendo opressora desse outro polo. E a visão que se parece se revelar nessa história toda é que essa outra figura, que é o oposto de Jesus Cristo, vem como resposta a esse desenvolvimento aí. Então é isso que eu queria dizer, né? Eu acho que vale a pena aí pesquisar essa história dos dois Messias. No ChatGPT ele dá pistas boas sobre essa história, ele sintetiza. E talvez a chave para entender isso é saber que o leão não é o diabo do cordeiro, nem o cordeiro do leão. O pai não é o diabo do filho, e nem o filho é o diabo do pai. E que essa história serve para a nossa evolução, de certa forma. Não tem como negar que esses arquétipos influenciam a gente profundamente e que controlam a forma da sociedade se organizar. Bom, eu vou parar por aqui, mas eu vou desenvolvendo esses mesmos assuntos em outros vídeos. E se a pessoa ficar com alguma dúvida do que eu estou querendo dizer, eu vou pedir para olhar os outros vídeos aí, que eu acho que a visão que eu estou pondo é uma visão bem racional, bem fácil de entender, mas difícil de aceitar. Valeu, obrigado e até a próxima.